morte do influenciador após anestesia em Itapema. Polícia Civil conclui investigações e indicia médico anestesista responsável pelo procedimento, que resultou na morte de Ricardo Godoy. Tragédia no Planalto Norte do estado. 5 jovens que iam para o trabalho morrem em grave acidente na BR-280 entre Irineópolis e Canoinhas. O desemprego em Santa Catarina. Taxa de desocupação cresce no estado, mas fecha o primeiro trimestre do ano como a menor entre os estados brasileiros. A preocupação no setor produtivo com a gripe aviária. Santa Catarina intensifica medidas de defesa sanitária após confirmação de foco de influenza aviária no Rio Grande do Sul. Futebol. Avaí fica no empate com a Ferroviária e desperdiça a chance de se manter entre os líderes da Série B do Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta sexta-feira começa com novas informações sobre o caso do influenciador que morreu durante um procedimento para fazer uma tatuagem. Caso que ocorreu em Itapema, litoral norte do estado. Você conferiu? Acompanhamos esse assunto aqui no Band Cidade. A Polícia Civil indiciou um médico anestesista responsável pelo processo de anestesia geral que resultou na morte de Ricardo Godoy, de 4 meses atrás. Os detalhes agora com o repórter Gabriel Felipe. O médico que aplicou anestesia geral no empresário e influenciador digital Ricardo Godoy foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O nome do médico não foi divulgado pela polícia. O inquérito foi concluído nesta semana e encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina. A partir de agora, o órgão vai analisar a documentação entregue pela Polícia Civil para decidir se faz ou não a denúncia contra o anestesista. Ricardo Godoy morreu no dia 20 de janeiro deste ano em um hospital particular de Itapema, após receber anestesia geral para a realização de uma tatuagem nas costas. O estúdio de tatuagem informou que nem chegou a iniciar o procedimento para a realização da tatuagem. Na declaração emitida pelo hospital, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Em nota, o hospital informou que apenas cedeu uma sala e equipamentos para a realização do procedimento. O exame pericial apontou que o empresário e influenciador tinha hipertrofia no coração. Ricardo Godoy tinha 46 anos, era casado, pai de 4 filhos e tinha uma neta. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. 2 ações de combate à pornografia infantil na internet foram deflagradas nesta sexta-feira em Santa Catarina. Em uma das ações, a Polícia Federal prendeu um homem em São José na Grande Florianópolis, acusado de armazenar e compartilhar esse material criminoso. Foram cumpridos mandados de busca na casa dele e no local de trabalho, que fica em Florianópolis. Foram apreendidos equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento. Após uma análise preliminar, foi constatada a presença do material criminoso de pornografia infanto-juvenil, o que causou a prisão em flagrante do suspeito. As investigações vão continuar. Outra ação de combate à pornografia infantil na internet foi deflagrada pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. A segunda fase da Operação Artemis cumpriu um mandado de busca e apreensão e um de afastamento de sigilo telefônico e telemático. As ordens foram expedidas pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Blumenau, a pedido da 2ª Promotoria de Justiça. A operação foi deflagrada após uma investigação feita pelo CiberGAECO. Tragédia no norte do estado. 5 jovens morreram em um grave acidente na BR-280, entre as cidades de Irineópolis e Canoinhas. Os 5 já foram identificados. Tiago Vanderlei Baia, de 19 anos de idade, Jonar Augusto Gerber, de 30 anos, André Luiz Palmiro, de 20 anos, Gustavo Aguiar Franco, de 19 anos e Gabriel Elaércio Lubanski, também de 19 anos, estavam em um carro com placas de Porto União que bateu na lateral de um caminhão semi-reboque com placas de 3 barras na madrugada desta sexta-feira. Com o impacto, o veículo ficou embaixo do caminhão. Os 5 jovens ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. Todos estavam ao caminho do trabalho na empresa Big Safra, que atua na comercialização de grãos e insumos agrícolas. O motorista do caminhão não se feriu. Já na SC 112, em Rio Negrinho, Planalto Norte, um jovem de 18 anos de idade morreu em um acidente que envolveu um carro e uma caminhonete.
A batida ocorreu na madrugada desta sexta-feira, no trecho da rodovia estadual que passa pelo bairro Colônia Olsen. Os dois carros bateram de frente. O motorista de um dos veículos, de 18 anos de idade, foi encontrado pelos socorristas dos bombeiros, preso às ferragens do carro, já sem vida. O motorista da caminhonete teve apenas ferimentos leves e foi levado para o hospital. A imprudência nas estradas catarinenses. Uma operação feita pela Polícia Militar Rodoviária flagrou ultrapassagens perigosas na SC 418, a Serra Dona Francisca, em Joinville, norte do estado. Várias dessas ultrapassagens, inclusive. As imagens registradas por drones impressionam. A Polícia Militar Rodoviária usou drones para monitorar o trânsito na SC 418, na altura da Serra Dona Francisca, em Joinville. O que os equipamentos flagraram chama a atenção. Diversos motoristas desrespeitando a sinalização de linha dupla contínua e realizando ultrapassagens perigosas. Em um dos registros, uma carreta e dois carros fazem uma manobra arriscada, cortando a frente de um caminhão-guincho e encerrando a ultrapassagem instantes antes de uma curva acentuada da rodovia. Ao todo, 9 condutores foram abordados em locais seguros por guarnições da Polícia Militar Rodoviária. Todos foram autuados pelas infrações de trânsito. A operação faz parte de uma estratégia de reforço na fiscalização para reduzir acidentes em pontos críticos das rodovias catarinenses. E a seguir no Band Cidade, desemprego cresce em Santa Catarina, mas estado segue com a menor taxa de desocupação do país. E veja também, Santa Catarina intensifica as medidas de segurança sanitária após confirmação de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Os detalhes após o intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade para falar do desemprego que subiu em Santa Catarina e em outros 11 estados do país, de acordo com o IBGE. Os dados estão aqui no nosso telão, vamos conferi-los. Na passagem do quarto trimestre do ano passado para o primeiro trimestre deste ano, a taxa de desocupação catarinense passou de 2,7% para 3%, segundo o IBGE. Foi uma elevação de 0,3 ponto percentual. Mesmo assim, o estado fechou o primeiro trimestre do ano com a menor taxa de desemprego de todo o país, seguido por Rondônia, com 3,1%, Mato Grosso, 3,5%, e pelos estados do Espírito Santo e do Paraná, os dois com taxa de desemprego de 4%. Bom, vale ressaltar que a taxa nacional saltou de 6,2% para 7%. Nos demais indicadores, Santa Catarina apresentou uma taxa de população ocupada no trimestre de 66,3%. Uma pequena queda de 0,4 ponto percentual. Só que esse é o segundo melhor indicador do país, atrás apenas do estado do Mato Grosso. A informalidade diminuiu de 25,6% para os atuais 25,3% e segue como a menor taxa de todo o país. O emprego formal com carteira assinada tem taxa de 87,8% em Santa Catarina, uma leve queda, 0,1 ponto percentual frente ao trimestre anterior e, de novo, o melhor resultado do país. E o percentual de desalentados, que são aquelas pessoas que não têm emprego e que desistiram de procurar trabalho, deu uma leve subidinha, 0,1 ponto percentual, e ficou em 0,3%, segundo o IBGE, também o menor percentual de desalentados de todo o Brasil. Para fechar, o rendimento médio ficou em R$ 4.019 neste primeiro trimestre deste ano, o quarto maior do Brasil e que aumentou em 5,8% em relação ao trimestre anterior. Na economia, o agronegócio catarinense vive momentos de preocupação após a descoberta de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul. O estado intensificou as medidas de segurança sanitária. Reportagem do Gabriel Felipe. O caso de influenza aviária foi detectado em uma granja comercial em Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Logo após o anúncio do Ministério da Agricultura e Pecuária, países como Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos suspenderam a importação de frango da região. Durante a tarde desta sexta-feira, o Ministério também suspendeu as exportações de frango do estado gaúcho. Apesar de o caso ter ocorrido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é o segundo maior exportador de frango do país, também deve ser impactada.
Isso porque a China suspendeu por 60 dias a importação de todo o frango produzido no Brasil. Apenas nos 4 primeiros meses deste ano, Santa Catarina faturou mais de 840 milhões de dólares com a exportação de frango. O principal comprador, de acordo com o governo do estado, é justamente a China. Após a detecção do vírus no Rio Grande do Sul, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, emitiu uma nota técnica nesta sexta-feira, avisando os produtores de frango do estado para ficarem em alerta máximo com relação às medidas de biosseguridade, o que inclui a proibição de visitas nas granjas de pessoas alheias ao sistema de produção. Aves mortas ou com sinais da doença não devem ser manipuladas. Em caso de aves de qualquer espécie apresentando sinais clínicos da doença, o fato deve ser comunicado imediatamente à SIDASC. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que a doença circula desde 2006 em países da Europa, África e Ásia. Essa é a primeira vez que o vírus é detectado em uma granja comercial no Brasil. Antes, apenas aves silvestres haviam sido diagnosticadas com a doença. Ainda de acordo com o órgão, o risco de infecção humana pelo vírus é baixo. A carne de aves e os ovos não transmitem a doença e podem ser consumidos normalmente. O Ministério do Trabalho adiou por 1 ano a entrada em vigor da norma que obriga as empresas a avaliar a saúde mental dos trabalhadores. As novas regras iriam entrar em vigor daqui a 10 dias, mas foram adiadas para o dia 25 de maio do ano que vem. Pela norma, as empresas teriam que incluir em planos de ação e prevenção a avaliação de riscos psicossociais, como estresse, assédio, burnout e carga mental excessiva. As empresas vão ser avaliadas já a partir deste ano, mas não vão ser multadas. Penalidades somente em 2026. A decisão atendeu a pedidos feitos por empresas e sindicatos patronais que pressionaram pelo adiamento da norma. A partir da próxima segunda-feira, prefeitos de todo o país vão estar reunidos em Brasília para o maior evento municipalista da América Latina. É a 26ª edição da Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Prefeitos catarinenses estão entre os mais de 13 mil participantes. O tema deste ano é a autonomia municipal, a força que transforma o Brasil. O evento ocorre no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Entre os temas que vão ser debatidos estão a crise enfrentada pelos municípios, a sobrecarga de atribuições e o aumento de responsabilidades em função da redução da atuação dos estados e da União. Eleitores que precisam regularizar a situação na Justiça Eleitoral devem ficar atentos. O prazo final para evitar o cancelamento do título de eleitor termina na próxima segunda-feira. Até agora, cerca de 145 mil eleitores já regularizaram a situação na Justiça Eleitoral. No entanto, ainda constam 5 milhões e 100 mil pessoas na lista de eleitoras e eleitores faltosos que vão ter os títulos cancelados se não regularizarem a situação até a próxima segunda-feira, 19 de maio. São considerados faltosos os que não votaram, não justificaram e não pagaram a multa relativa à ausência nos últimos 3 pleitos seguidos, regulares ou suplementares, sendo cada turno considerado uma eleição. O procedimento é simples. Quem não votou e nem justificou a ausência precisa pagar multa por turno ausente. O pagamento impede o cancelamento. Mais informações na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet, no endereço tre-sc.jus.br. E a seguir aqui no Band Cidade, destaque para o esporte. Avaí empata com a Ferroviária fora de casa e pode terminar a rodada fora do G4 da Série B. Os gols e as informações dos demais jogos do fim de semana você confere após o intervalo. Até já. Muito bem, estamos de volta com Band Cidade, portal TVBV Online, já no nosso telão para conferirmos os destaques do momento. O projeto Museus Virtuais abre sessão gratuita para apresentar artista italiano Bernini, é um dos destaques. Tem outro aqui, ó, anestesista indiciado por homicídio culposo em morte de influenciador que faria tatuagem. Você viu esse assunto aqui na edição de hoje do Band Cidade. Tem também aqui, ó, para o filme brasileiro, O Agente Secreto disputa Palma de Ouro em Cannes. Boa sorte ao cinema brasileiro, que já tem um vencedor do Oscar, não é? Ainda Estou Aqui, belíssimo filme.
Vamos lá, mais assuntos aqui, ó. Grave acidente deixa 5 mortos de 19 a 30 anos de idade lá na 280. Também falamos desse assunto aqui no Band Cidade. Tem aqui, ó, itens relacionados ao tráfico de drogas são encontrados em casa de foragido da Justiça. Esportes, afastamento de Edinaldo Gonçalves não deve, entre aspas, melar vinda de Ancelotti para a seleção. Já disse que assume a seleção brasileira, mesmo com o afastamento do atual presidente da CBF do cargo determinado pela Justiça do Rio de Janeiro. Tem ainda aqui, ó, Abemos CEO, Figueirense anuncia Rafael Franzoni como novo gestor do clube. E é claro, você confere aqui, ó, ao lado direito do seu computador, os nossos colunistas. Cláudio Prisco Paraíso, Léo Coelho, Fábio Machado, Paulo Chagas, Robson Requisígel, todo mundo com muita informação para você. É só acessar TVBV Online a partir do QR Code que está na sua tela. Fique muito bem informado com o nosso portal. É só acessar, escaneie o QR Code, já está na sua tela com o seu smartphone e fique muito bem informado. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu nesta sexta-feira a fabricação, a venda, a distribuição e a propaganda e o uso também de 13 suplementos alimentares. Todos esses produtos devem ser apreendidos. De acordo com uma resolução oficial publicada no Diário Oficial da União, esses suplementos não estão regularizados e foram fabricados em condições impróprias por empresas irregulares da vigilância sanitária. As marcas proibidas são Liz Life, Power Evolution, Suplemento Pro, Bugron, Calmon, Ginkgo 100, Fortrix, Verde Flora, Flora Real, Vide Amazon, Flora Fitos e Bioflora Produtos Naturais. A Prefeitura de Florianópolis anunciou hoje um pacote de mais de 53 milhões de reais em investimentos. Os recursos vão ser usados na limpeza pública, na manutenção urbana e também na coleta de resíduos. Entre os novos equipamentos estão tratores, mini carregadeiras, roçadeiras e 300 novas lixeiras que vão melhorar o trabalho das equipes e ampliar o alcance dos serviços nas ruas e orlas da capital. Essas aquisições para a limpeza pública vão aumentar a capacidade de conservação dos espaços e auxiliar o trabalho dos garis, com mais lixo recolhido e bem destinado. Um pacote de investimentos para novos equipamentos, novos maquinários que vão facilitar ainda mais esse processo de limpeza de Florianópolis, que tem destaque nacional como uma cidade muito limpa e organizada. E nós não queremos fazer com que isso pare de acontecer. Nós estamos cada vez mais investindo na limpeza da cidade. Mais um reforço é o convênio com o governo do estado para a limpeza e manutenção de 1.800 quilômetros de vias urbanas. Outros editais de licitação estão em elaboração e serão destinados à coleta de resíduos, com a renovação da frota por meio de novos caminhões e a ampliação da coleta seletiva e de orgânicos em áreas de difícil acesso e que até então não são atendidas pela coleta convencional. São equipamentos fundamentais para aumentar ainda mais essa qualidade no trabalho. O Dia do Gari é uma homenagem muito especial para aquele trabalho invisível, que a gente só percebe quando está faltando, né, quando ele falha. Então acho que uma grande homenagem que cada um que está em casa agora poderia fazer é cuidar bem da sua rua, cuidar bem do seu lixo, adequadamente colocar ele na área adequada. Eu acho... Durante a cerimônia no Jardim Botânico, em homenagem ao Dia do Gari, trabalhadores com décadas de dedicação à cidade foram homenageados. Para o senhor Jovelino, já são 42 anos dedicados à varrição da cidade. Eu tenho que agradecer à empresa, né? Por esse tempo todo que eu estou na empresa e pelo meu esforço também, né? Não só eu, mas como os funcionários todos, né? Com o esforço de todos, a cidade vai ser sempre limpa, né? A Mariana também foi homenageada. Há quase 20 anos ela sobe no caminhão e vai para a coleta nas ruas da cidade. Gratificante, né? O reconhecimento pelo nosso trabalho. A gente se dedica tanto à limpeza, a fazer com excelência. Ter o reconhecimento é muito importante, né? É puxado, é pesado. Tem dia que a gente está trabalhando e pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí tu olha esse trampo que tu fez, tu pensa assim, pô, realmente obrigado por estar aqui mesmo, fazer isso aqui. Não é qualquer pessoa. Série B do Campeonato Brasileiro, na abertura da 8ª rodada, o Avaí empatou fora de casa com a Ferroviária e pode terminar a rodada fora do G4. Veja os gols.
Na Arena Fonte Luminosa, os visitantes saíram na frente. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Kleber foi lançado entre os zagueiros, ganhou na corrida de Eric, driblou Denis Júnior e tocou para as redes para fazer Avaí 1-0. Aos 40 minutos do primeiro tempo, cobrança de escanteio de Albano. Carlão, de cabeça, ajeitou para Thiago Lopes completar também de cabeça para as redes. Em princípio, o árbitro anulou o gol, alegando impedimento. Só depois de 5 minutos de análise do VAR, o gol foi validado e o empate confirmado. E ficou nisso. Final em Araraquara, Ferroviária 1, Avaí também 1. Com o empate, o time catarinense chegou aos 13 pontos e está na 4ª posição da Série B. A depender dos resultados, o time pode terminar a rodada fora do G4. O Avaí volta a campo no próximo sábado para o duelo catarinense com a Chapecoense em Florianópolis. Pela sequência da 8ª rodada, a Chapecoense está em campo neste momento. O time catarinense enfrenta o Cuiabá em partida na Arena Condá, em Chapecó. O jogo começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo e o placar aponta 1-0 para a Chapecoense. O time catarinense está na frente. No momento, a Chapecoense ocupa a 8ª posição da Série B com 10 pontos somados. Neste domingo, o Criciúma tem duelo fora de casa diante do CRB. É mais uma chance para o time catarinense reagir na competição. Para o duelo deste fim de semana, o técnico Eduardo Batista não vai poder contar com o zagueiro Luciano Castan, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mesmo com a baixa, o treinador deve manter o esquema com 3 zagueiros. No meio-campo, Felipe Mateus, que passou por cirurgia, é desfalque certo. O Criciúma é o 16º colocado da Série B, com 6 pontos somados em 7 jogos. O time tem apenas uma vitória, com 3 empates e 3 derrotas. CRB e Criciúma se enfrentam neste domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Agora, a Série C, os representantes catarinenses entram em campo neste fim de semana para a disputa da 6ª rodada da primeira fase. O Brusque tem um duelo fora de casa neste sábado contra a líder Ponte Preta. Para o jogo diante do time paulista, o técnico Felipe Gouveia vai ter o retorno do volante Alex Paulino, que cumpriu suspensão automática após ter sido expulso contra o Náutico pela 4ª rodada. Segue no departamento médico o zagueiro Jonathan, com fadiga muscular, e o volante Henrique Zen, com entorse no tornozelo. O goleiro Jordan e o atacante Luizinho também estão fora por lesões. O Brusque ocupa a 9ª posição da Série C com 8 pontos. O time não balança as redes há 3 partidas e precisa vencer para voltar ao G8. Ponte Preta e Brusque se enfrentam neste sábado, às 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No domingo, o Figueirense tem nova oportunidade de conseguir a primeira vitória na Série C. O adversário é o Ituano, 3º colocado do campeonato. Para o duelo em Florianópolis, o técnico Pintado não vai poder contar com o meia Gabriel Santiago, expulso no empate diante do Itabaiana no Sergipe. O Figueirense chega para esta partida na lanterna da Série C, com apenas 2 pontos somados em 5 jogos, com 3 derrotas e 2 empates. O time catarinense não vence uma partida há 3 meses. A última vitória foi contra o Caravaggio em fevereiro, ainda pelo Campeonato Catarinense. Figueirense e Ituano se enfrentam neste domingo às 7 horas da noite no estádio Orlando Scarpelli. Todos os detalhes, a cobertura completa do futebol no fim de semana, os gols, os melhores momentos, as entrevistas, você confere na segunda-feira, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Não perca. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade desta sexta-feira. Para conferir o nosso conteúdo, você sabe, é muito fácil. Escaneie o QR Code que está na sua tela com o seu smartphone e veja tudo no portal TVBV Online. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, um bom fim de semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira, 10h para 7 da noite. Até lá, tchau!